Atrás de um grande portão fechado existe sempre um mistério. Mistério que tentamos revelar, ouvindo e dando a conhecer não um, mas vários lados, não só da casa, mas da vida de Pedro. Descobrimos não um, mas vários mundos. Revelações e memórias de uma vida cheia que nos é dada a conhecer na primeira pessoa. Uma viagem pela história de Pedro, da casa, de Santarém, do país e do mundo. Depois, com aquela vinda para Santarém à procura da média para entrar na Faculdade de Letras de Lisboa, era para mim já o arrumar o estabelecido, que tinha sido aqueles primeiros anos de Lisboa, a família muito impondo-se, entre aspas, à minha formatura, o já ter encontrado a namorada, enfim, era todo um estabelecido para quem em pouco tempo tinha conseguido corresponder àquilo que se diria o investimento em Lisboa depois de sair de Santarém, jovem. E, portanto, com esta nota de Santarém, já vinha com essa liberdade alcançada e, portanto, queria entrar com já uma liberdade assumida na Faculdade de Letras. Mas, estando em Santarém, eu não conseguia sair sem primeiro passar por minha casa. E fui até lá, ali até Alcáçova, abri o portão grande, verde, e olhei para o jardim e a casa estava toda fechada, porque a família já lá não vivia, tinha arranjado um apartamento, enfim, um andar, como se dizia na altura, em Lisboa, onde os filhos estavam na universidade ou no liceu, e enfim, para a pessoa se encontrar com a sociedade lisboeta, e portanto só o meu pai vinha cá de vez em quando. E entrar ali naquele jardim, ver aquele jardim de bucho labiríntico com a casa fechada, era uma sensação que me foi tão estranha que eu só me visualizei nas diversas fardas que na minha juventude até essa altura tinha usado e que tinha sido fotografado por esses caminhos labirínticos, tanto como o Lobo Mau para o Capuchinho Vermelho, tanto como Príncipe Encantado para a Gata Borralheira, vestido de mocidade portuguesa, na altura também, que nos era obrigatório, e que ainda cheguei a ser chefe de quina, e lembro-me ainda de descer do Monumento aos Mortos no Jardim das Portas de Sol até ao Largo de Marvila de braço estendido, vestido da mocidade portuguesa, com o S no cinto, já para não, como ainda equipado para ir para o picadeiro, montar a cavalo, e eu tinha uma mão muito leve e, portanto, muito fácil para mexer com a boca do cavalo e conseguir fazer a dressage bastante bem. Eu gostava era da ação de picadeiro, não era propriamente montar e correr à solta, cavalgar, não era propriamente isso que eu gostava. E também de estar vestido de escoteiro. E o escoteiro também foi muito importante, porque deu-me dois momentos que me foram importantes para o resto da vida. Um era, por exemplo, num acampamento, estar a tomar conta de uma mina e estar horas e horas sozinho nessa mina do meio de árvores. Isso deu-me uma sensação nunca perdida do valor do silêncio. Por exemplo, como também à noite, à volta da grande fogueira do concelho, com as chamas, contávamos histórias e cantávamos, e olhar aquela ebulição, ao fim e ao cabo, de camaradagem em conjunto, foram ideias que sempre me marcaram. E olhar para trás, e olhar para aquele jardim, quase que tudo isso me sobressaía numa rua e noutra rua daquele bucho labiríntico que assim estava desenhado. E era desse labirinto que eu voltei a fechar o portão, com a casa já fechada, e deixar o passado. Realmente era um ato de deixar o passado, com as memórias do passado, para entrar definitivamente em Lisboa Livre. E esse livro era a entrada oficial na Faculdade de Letras de Lisboa, naturalmente na cidade universitária, onde tive a sorte de ter os melhores professores que na altura existiam, penso eu, nessa área em Portugal, porque era a professora Virginia Rao, era o professor Oliveira Marques, que me foi tão importante, sobretudo na chamada atenção para o urbanismo, para a história urbana, era o professor Veríssimo Serrão, era o professor Vitorino Mésio, era o padre Manuel Antunes, extraordinário,
Enfim, tivemos os melhores, eu penso que os melhores, o professor Mário Chicó, a nível das belas artes, e como dizia o professor Borges Macedo, foi realmente uma figura muito importante, porque nesses anos que eu tinha à volta, não sei, de 23, talvez, 24 anos, tinha-me sugerido ir trabalhar para a Gulbenkian, porque a Gulbenkian começava a instalar-se e era necessário gente ligada à museologia e acharam que se calhar eu podia ser ali algum apoio nesse sentido. E perguntei ao professor Borges Macedo o que é que ele achava. E ele disse, não, é fantástico, porque você é muito novo e com certeza também ganha bem, é uma matéria que gosta, por sempre esteve muito ligada às artes, e eu acho que é muito interessante. Agora, o meu conselho é que você não deve ir. Eu fiquei assim como se tivesse sido um murro no estômago, eu achava que era assim, naquela altura quase que o máximo. E ele diz, não, você não deve ir porque você não é feito para estar a trabalhar para uma instituição que passará a ser a sua instituição para a vida inteira. Você vai passar a ser, se for, desde já e com essa juventude, que tem agora de 24 anos, vai passar a ser um filho da Gulbenkian. E você não é feito para ser filho de ninguém. Você é feito para ser livre. É uma coisa que você ainda não percebeu, é que você tem dentro de si o sentir da liberdade de uma maneira muito extraordinária, que as pessoas não se apercebem. E, portanto, se você for para aí, está condenado. Não se vai sentir bem no futuro. Passa a ser um filho de, quando você se liberta de ser filho de qualquer coisa. E eu fiquei espantado, mas achei muito interessante, e por isso mesmo conto agora, já lá vão tantos e tantos anos. E também nessa ocasião, ele, alguns tempos a seguir, também conversando, até porque é ele que me acompanha a minha tese de licenciatura, me dizia, olha Pedro, vou-lhe dar um ensinamento para o resto da sua vida, e que eu sempre cumpri. Acho que até eu cumpro ainda hoje, se calhar estando aqui, que é você, naquilo em que se envolve, ou que lhe pedem para se envolver, você dá sempre 80% de si. Que é quase o máximo que a pessoa pode dar. Mas deixa sempre, ou tem que deixar sempre, 10% para se autocriticar e perceber como isso é uma passagem, que não é definitivo, que não é o fim da vida, e, portanto, relativizar esses 80% com que se deu e os outros 10% para ter a liberdade de dizer que é para aí que já não vou. O meu caminho, se calhar, é outro, mas se estiver envolvido 100%, nunca tem tempo para pensar nessa possibilidade de mudar de caminho. E todos nós na vida, se ela sobretudo é longa, muda tantas vezes de caminho. E por isso foi muito importante para mim, como é evidente, muito jovem, receber estes dois conselhos dele, porque acho que fui o praticando sempre durante a vida fora, de uma maneira completamente natural. Portanto, tive professores ótimos, a universidade correu muito bem. Davam-se já os primeiros acontecimentos de estudantes contra o estabelecido político da altura, salazarista, naturalmente ainda, que era a não podermos celebrar o Dia do Estudante, mas que era em março, mas que já combatíamos abertamente, fazendo reuniões, movimentando-nos nas ruas, andando de movimentos associativos em movimentos associativos, incluindo a própria Igreja. E lembra-me também alguém me transmitir, que era interessante, que a professora Virginia Rao, que era uma mulher com muito peso a nível das relações diplomáticas, porque era muito expert em tudo o que era a política e a história dos países não só bálticos, como também da Flandres, da Bélgica e da Holanda, e era muitas vezes chamada ao Ministério dos Estrangeiros para dar opinião quando havia ação política nessa natureza, nessa época do nosso país, ela dizer a outros professores que depois me comentavam que quando ela me via movimentar nos corredores da faculdade, ou nesta associação, ou naquela manifestação no exterior, ou tudo isso, ela dizia assim, reparem como o Canavarro é um bom diplomata, reparem como ele se movimenta bem. E no fundo era o que eu queria, eu estava a tirar letras para ser enfim, embaixador, para fazer parte da carreira diplomática. E a faculdade, portanto, foi para mim muito importante. E terminei a faculdade exatamente fazendo uma tese, por sugestão da professora Virginia Rao, sobre história diplomática, que era as relações entre Portugal e a Dinamarca, relações que nunca tinham sido estudadas pelo célebre embaixador Eduardo Brazão, que tinha feito todo o levantamento da história diplomática durante a restauração, exceto a Dinamarca. E ela interrogava-se porquê, porque
conhecia bem essa área e não percebia sendo esse país tão importante. Sobretudo a Dinamarca, que na altura era proprietária da própria Dinamarca, no tempo do Cristiano IV, que foi o grande rei dinamarquês, que era proprietário da Noruega e, portanto, controlava os estreitos do Báltico. E a Suécia, que era a maior produtora de armamento na altura, era onde os países se iam comprar armamento para se defenderem, para atacarem, depende agora da posição, como queiramos analisar a posição de cada um, e era onde nós íamos buscar esse armamento. E então a grande concessão que o Cristiano IV faz a Portugal, com o que ele queria era o desmembramento do Império dos Filipos, era nós podermos atravessar os estreitos do Báltico sem pagar alfândega, o que para nós era uma facilidade muito grande, que nos conseguimos também, ajudou-nos à nossa libertação dos Filipos, mas que a Catalunha, que também tentou a independência, não conseguiu. Mas para fazer esta tese, enfim, não vou agora descrever em pormenor, mas foi de uma dificuldade enorme, porque realmente era tudo feito debaixo de um obscurantismo e de uma política de sigilo extraordinária. Eu não encontrava nada em direto, eu tive que deixar Lisboa para ir para Évora, porque, como era Ducado de Bragança, a documentação estava no arquivo de Évora. Mas para descobrir isso, foi uma nota de rodapé pequenina, uma vez que encontrei na Biblioteca Nacional, em Lisboa, que eu fiquei tão feliz que fui fazer 4 dias de férias para a praia, e depois disse, bom, eu não posso fazer a tese só com uma frase, portanto, mas dava-me a indicação, deixa Lisboa e vai para Évora. E tinha lá um tio e instalei-me em casa deles e foi lá que fiz todo o levantamento e toda a minha tese, que depois foi publicada pela faculdade e até pela própria Fundação Gulbenkian, porque era uma grande mais-valia para podermos compreender todo o nosso movimento da restauração. Esse era um aspecto, digamos ligado, portanto, a este caminho para a diplomacia. Era já chegar a concorrer ao Ministério, já com trabalho, uma tese publicada sobre essa matéria para onde queria ir. Isto dava-me cada vez mais identidade e mais força de chegar a ter dificuldades e ultrapassar as dificuldades. E nessa mesma época também aparece no aspecto religioso grandes transformações que para mim eram muito importantes. Sou católico, como educação e também como prática. E quando entro na Faculdade de Letras, tinha acabado de morrer o Papa Pio XII e entrava o bom Papa João XXIII, o Papa Roncalli, que era patriarca de Veneza, gordo, simpático. Eu recordo tê-lo visto com um amigo meu em São Pedro, debaixo daquela fantástica arcatura envolvente do Bernini, e ele dizer: é hora de irmos almoçar, vão almoçar, deem beijinhos aos vossos filhos e aos netos. Era um discurso de uma igreja nova, completamente diferente do Pio XII. É na altura que se deixa de ter o Papa, que era conduzido do Vaticano, do Palácio do Vaticano para a Basílica de São Pedro, na sede gestatória. A sede gestatória era uma espécie de andor, em que o Papa ia em cima com a sua tiara, dos 3 poderes, o poder sobre a liturgia, o poder sobre o eclesiástico e o próprio poder, porque também não nos podemos esquecer que durante muito tempo o papado teve territórios pontifícios, mais ou menos localizados pelo centro da Itália, portanto também tinha esse poder terreno, e depois era acompanhado pelos flabelos. Os flabelos eram 2 enormes colunas levadas pelos guardas suíços e no final eram os leques de penas de avestruz que acompanhavam o andamento desse andor onde ia o Papa, para o refrescar e ser abanado. Privilégios que nós temos em depósito na igreja, na sede de Lisboa, como também temos um altar da confissão, que era um privilégio para Portugal, na igreja de São Vicente de Fora. Eram privilégios concedidos à igreja portuguesa, naturalmente do reinado de Dom João V, em que os benefícios eram muito grandes, também concedidos da pátria fidelíssima, como era considerado Portugal, junto à muito católica, como era a Espanha, e a cristianíssima, como era a França, de onde as rainhas desses países podiam visitar o Papa vestidas de branco, que era uma exceção, porque tinha que ser sempre vestido de escuro,
E só essas rainhas desses países é que podiam ir vestidas de branco igual ao Papa. Eram, portanto, os privilégios que existiam nessa altura, mas que nessa altura são também revolvidos completamente. E a partir do Papa João XXIII, desse bom Papa João, que já com uma idade avançada, consegue fazer tem duas atitudes extraordinárias. Uma é lançar uma encíclica chamada Pacem in Terris, ou seja, Paz na Terra, que era uma novidade, era uma abertura ao mundo. Eu lembro-me de ter colegas comunistas que, quando discutimos essa encíclica no anfiteatro, número 1 da faculdade, nos abraçávamos de alegria pela visão que se estava a ter do mundo. Depois de ser conhecida essa encíclica do Papa João XXIII, que é o mesmo Papa que, como sabemos, vai também iniciar o Concílio Vaticano II e que altera completamente toda a estrutura da Igreja. Já o missal não é em latim, é em português, já a missa se diz voltada para o público e não de costas, enfim, todas essas alterações. E apanho todas essas alterações exatamente no período em que estava na Faculdade de Letras. E isso foi muito interessante. E, sobretudo, coincidiu ainda com o Papa Paulo VI, porque o Papa Paulo VI deve ser entronizado em 1962, eu deixo a faculdade em 64, se não me engano. E o Paulo VI também, eu quase que diria que era, entre aspas, o meu Papa, porque espantou-me tanto a primeira... Ainda ele era bispo de Milão e foi a primeira vez que vi um bispo, mas que depois o Papa seguinte, João Paulo II, sempre utilizou, que foi, antes de entrar no território milanês, beijar o chão. Coisa que depois o Papa João Paulo fez por todo o mundo. Mas achei muito bonita aquela atitude do Paulo VI. E o Paulo VI também gostei muito dele, porque é a primeira vez que um Papa sai do Vaticano. E fez várias viagens, mas as três principais eram muito significativas, porque uma foi para a pobreza, foi chamar a atenção para a tragédia da pobreza indo à Índia, e sobretudo a Calcutá. Outra ligada indo a Jerusalém, portanto procurando pela primeira vez a intercomunicação religiosa com outras, referenciadas naturalmente na multiplicidade das religiões, que é Jerusalém Celeste, e, por outro lado, ir às Nações Unidas, que era, portanto, também, enfim, ainda hoje, com poucas dificuldades de aplicar as suas decisões, mas, de qualquer maneira, o espaço de uma certa unidade ou de procura de bons propósitos, e que o Papa também visita. Portanto, eu achei esse Papa que tinha uma visão política, uma visão de interreligiosidade já na defesa de uma pobreza real. Quer dizer, identifiquei muito com esse papado. E até houve uma história muito engraçada, porque foi durante o seu papado, quando acabou o Concílio do Vaticano II, foi no ano em que casei, em 1965, e na lua de mel fui com a minha mulher à Itália. E, entretanto, casou também uma irmã dela, também à Itália. Sei que estávamos todos e a minha sogra tinha que estar lá como mãe. E, portanto, eu pensei que era simpático convidá-la a juntar-se aos noivos, que éramos nós, e vir ter comigo a Roma. E tinha uma ótima relação com a sogra, o que não é muito normal. Coitado, quando ela morreu, até me dizia o meu filho, com ar de graça, nunca se viu um genro chorar tanto junto ao corpo de uma sogra, porque realmente éramos muito amigos e divertia-me muito com ela, e ela divertia-se imensamente comigo. E então fiz-lhe a surpresa, porque nessa altura em Roma, o Papa Paulo VI dava uma audiência aos jovens casados. E nós estávamos lá, jovens casados, e, portanto, aproveitámos, porque é que não vamos à audiência. Mas a sogra chegava na véspera, 2 dias antes, depois do casamento da filha, que tinha sido em Milão, veio ter connosco a Roma,
E eu só lhe disse à última hora, vai ter uma grande surpresa, porque para na altura uma senhora portuguesa que fosse a Roma e não visto do Papa era uma viagem falhada completamente. E então tinha essa surpresa, porque ao ir pedir buscar os convites ao Palácio do Vaticano, o padre que lá os distribuía ficava muito espantado olhando para mim quando eu lhe pedia 3 convites. Eu dizia, mas é uma audiência só para os jovens noivos, que o Papa Paulo VI dá, e era junto ao altar da confissão. Agora o senhor está a pedir para 3. Eu digo, mas é por la mama da minha mulher. E ele deve ter ficado emocionado que acabou por me dar 3 convites. E então quando a minha sogra chega a Roma, a seguir o almoço, a audiência era assim à tarde, ao final da tarde, e eu disse, olha, vai ter uma surpresa, arranje-se com o fatinho melhor que trouxe e vai ter uma audiência com o Papa. Ela não queria, quase que chorava de emoção e agradecia-me imenso eu ter-me lembrado e tal. Mas o meu problema era como é que íamos entrar até ao altar da confissão 3, que eram jovens casais, com os guardas suíços, com aquela imponência habitual, todo aquele vestuário, como é que ultrapassávamos a entrada em São Pedro até chegarmos ao altar da confissão. Mas foi. Uma vez ia lá à frente e vinha a minha mulher atrás, outras vezes eu e a minha mulher e vinha ela sozinha, outras vezes vinham as duas e vinha eu. Enfim, tentámos e conseguimos ultrapassar os guardas todos, os 3, sem nos fazerem qualquer pergunta, até que chegámos ao momento do altar da confissão, então estava enorme, parecia o dobro, em tamanho, guarda suíço, que olha para nós e eu dou-lhe os bilhetes, os convites, os 3 bilhetes. E é muito engraçado, porque ele olha para mim e diz-me, mas a audiência é para os novos esposos e para os novos esposos, e os convites são para 3, e como é? E eu digo, não, mas isto é para a minha, é para a sogra, para a mama. E ele então tem imensa graça da altura, grandes que eles são, bem constituídos e com toda aquela armadura vestida, com imensa graça, estica o braço e diz Fortunata Mamma. E assim ficámos felizes, a minha sogra emocionadíssima, e conseguimos assinar o papado do Paulo VI com grande amizade. Mas tudo isto vinha que foi também um momento importante, esse da religião, que obrigou a alterar e a participar-se de uma forma grande, que eu tinha, nessa altura, também um grande desejo dessa demonstração da diferença do católico. Ou era não ir ao social à missa do meio-dia, mas era ir às 8 da manhã, era visualizar as coisas num modo distinto, era fazer parte da Conferência São Vicente de Paulo para visitar os pobres, para reunir-me com as mercearias da área e através de uma senha eles podiam levantar a comida e eu divertia-me muito com essas visitas à casa dessa pobreza, mas que tinham imenso sentido de humor. Tenho muitas saudades dessa gente. Houve uma delas que até me dizia, quando soube que eu ia para o Japão, que nunca mais queria olhar para o ar, só pensando que um desses animais aéreos eu tinha partido e nunca mais a visitava. Era uma belíssima relação e era uma humanização trazida à religião nesse contacto com essa pobreza mais escondida ou que menos bem paga e que era através dessas senhas que lhes oferecíamos que eles tinham a garantia de poder ir às mercearias. Mas, portanto, foi um período que alterava todo o clássico e o classicismo, como era antigamente, dizer, não, são protestantes, olha-se para o lado. Todo esse mundo tinha terminado e havia toda uma abertura de espírito para perceber o outro e para perceber o outro não só como pessoa, mas nas suas instituições respectivas. Também nesse período da faculdade foi muito importante a nível de amizade, sobretudo porque tive 2 amigos que se tornaram muito importantes para mim. O Vítor Pavel dos Santos, é um homem ainda vivo, felizmente, hoje, tem exatamente a mesma idade que eu e que foi o fundador do Museu do Teatro, foi o biógrafo da Amália Rodrigues, e é um homem muito ligado, portanto, ao teatro, o que fez também com que o meu amor ao teatro se desenvolvesse com a participação muito ativa que ele sempre teve
com o mundo teatral. E éramos ótimos alunos. Nós, peripateticamente, quase que fazíamos uma parte central de Lisboa a pé, sem pararmos, discutindo os temas que iríamos ter como exame no dia seguinte. Saíamos do Rato, subíamos até o Arieiro, do Arieiro descíamos até ao Terreiro do Paço, voltávamos a subir ao Rato, sempre à noite, depois de jantarmos, e só discutíamos as matérias que no dia seguinte eram levadas a cabo nos exames e fomos bons alunos, tínhamos boas notas e foi uma amizade que se manteve até hoje, embora seguindo caminhos completamente distintos. O outro meu amigo também que me foi extremamente importante era o Gonçalo Sherman Macedo. Era de Tomar, era um indivíduo muito especial, era um indivíduo muito requintado, com imenso medo dos micróbios, com imenso medo daquilo que não era visto como o mais próprio. E, portanto, tinha uma exigência no vestir, tinha uma exigência na palavra, na cultura, muito grande, mas e viajei com ele, como também tinha viajado com o Vítor, com alunos em Marrocos, em Madrid. Com ele fiz, sobretudo, uma grande viagem à Itália. Foi a primeira vez em que realmente descobri o que era a escultura, que nós aqui não sabemos exatamente nem o que é, nem o que temos suficientemente a perceber, e sobretudo também, e isso graças, que há bocado não falei, a nível do professorado, a existência do professor Oliveira Marques, eu penso que falei, mas a visualizar essa implantação urbana, como se desenvolve a cidade italiana, com uma criatividade incomparável com qualquer, por exemplo, com o urbanismo francês. O urbanismo francês é aquela esquematização geométrica perfeita, como é sobretudo Paris, não é? Que a gente olha do Arco de Triunfo e vê tudo à volta, vê as 12 avenidas que se desenvolvem, vê todo aquele olhar em frente para a Concórdia, para os Inválidos, para acabar no Louvre e agora na Pirâmide. Quer dizer, é uma organização completamente distinta. O racionalismo cartesiano ali implantado contra quase o maquiavelismo visto noutro sentido de liberdade, naturalmente com o peso de todas aquelas cidades, cada uma com as suas próprias famílias, poderosas a si mesmo e todas querendo mostrar mais qualidade umas do que as outras, através da arquitetura, através do urbanismo, através da arte em geral. E o Gonçalo foi como tal, foi muito importante para mim, porque me obrigava a estudar, obrigava-me a corresponder ao saber dele, com crítica feroz, quando eu não estava suficientemente preparado para perceber aspectos da literatura espanhola, estou-me agora a lembrar, que falava mal, e obrigava-me, e eu cumpria, porque achava que era importante ler alto em espanhol, para poder perceber bem, sei lá, Lorca, por exemplo. Mas eram vivências intensíssimas, e eram vivências de grande liberdade, eram vivências de amizade, mas era uma amizade construtiva, era para sermos melhores, éramos para ser mais perfeitos na língua ou na escrita. Chegava-me a escrever só para pessoas, mandando uma carta para que eu criticasse e lhe escrevesse se achava bem, se achava mal, como se fosse a pessoa mais íntima para quem ele escrevia, quando eram pessoas imaginadas, só para podermos praticar a arte de escrever. E como ele dizia, é mais difícil escrever um postal do que uma carta. Um postal bem descrito exige uma síntese, uma capacidade que uma carta a pessoa escreve e por aí fora. Mas um postal não está limitado. E portanto, foi um período fantástico de aprendizagem, não só pelos grandes professores na faculdade, mas por ter dois amigos que eram de uma exigência feroz, verdadeiramente feroz para comigo. E portanto, eu sentia-me, a pouco e pouco, com cada vez mais capacidade de entender e de exercer a crítica e de praticar o sonho nesses valores do saber, da arte, da beleza, da estética,
tudo isso que me foi me fui vestindo com todas essas chamadas de atenção. E durante esse tempo, portanto, caso, em 1965, naturalmente tinha que ser em Santarém, não podia pensar que não fosse noutro local, na igreja de Santa Maria de Alcáçova, e estava meio destruída e meio abandonada, e foi uma dificuldade quando eu decidi, junto dos meus pais, que seria lá. Tinha que ser um casamento principesco, como a gente via nas revistas no estrangeiro, a igreja, e então os buracos eram tantos que tapávamos com tapetes, quase parecia uma mesquita, com imensos tapetes, cada um da sua qualidade, flores por todo lado. Uma pequena orquestra de câmara tocava no coro para os visitantes, e tinha que ser uma terça-feira, às minhas terças-feiras. Portanto, era também um disparate, que dizia uma minha professora no casamento, dizia: Pedro, mas casar à terça-feira, ninguém casa à terça-feira, isso é mesmo um dia de azar. Bom, em certa medida até foi, pelo menos para o divórcio que depois se veio a realizar. Mas ela dizia: mas porquê casar à terça-feira? É o meu dia, pronto, e como é o meu dia terá que ser. As pessoas não haviam autoestradas, demoravam horas para chegar a Santarém e para regressar, mas foi muito bonito, e eu, naturalmente, poderei dizer que foi todo organizado por mim, porque eu queria saber como é que tudo corria, e tinha que tudo controlar. E, portanto, a igreja estava fantástica, os músicos tinham chegado da emissora nacional, alguns para entreterem os convidados enquanto iam chegando. Era com 3 padres, cada um vestidos com casulas do século XVIII da igreja de Marvila, que era a minha paróquia. Um tapete de flores ia da igreja de Alcáçova pelo chão até à porta da casa, hoje casa-museu, e a noiva, com o fato que, naturalmente, andando a pé, tinha que ter uma grande cauda para criar esses efeitos, e simplesmente apoiava-se na minha mão para chegar a casa. Eu, como me lembro do casamento, era um espetáculo. Que as pessoas estavam todas encantadas, porque tinha sido fantástica, realmente, era tudo muito bonito. E depois entravam para o jardim labiríntico e aí cada um perdia-se à sua maneira e conforme queria, mas isso já não tinha nada a ver. Para mim tinha terminado, logo chegava à casa, depois era que cada um consigo mesmo. Agora queria criar esse impacto de que ir a Santarém e ver um espetáculo como poucas vezes tinham visto. Havia miúdos nas olaias, pendurados, viva os noivos, era assim uma coisa fantástica. Bom, e é nessa fase já casado que eu já dava aulas no ISLA, tinha acabado de ser criado o ISLA, do professor Gonçalves Rodrigues, que era o diretor, e que me tinha convidado para dar aulas. Dava aulas, sobretudo de História da Arte, e é nesse momento em que dava aulas que caso, e que num dia em que terminava as minhas aulas, o professor Fernando Melo Moser, que na altura era presidente do Instituto de Alta Cultura, hoje Instituto de Camões, se não me engano, ali no Príncipe Real, o ISLA era na Rua do Sacramento à Lapa, tinha defendido a tese, tinha casado, enfim, tinha assim acabado quase tudo o que era considerado necessário fazer para depois ter uma vida normal, mas o meu normal é sempre uma coisa um pouco estranha, é sempre um pouco, só é normal quando é diferente, e então nessa noite, estava a minha mulher em casa à minha espera para jantar, e o professor Melo Moser diz-me, ó Canavarro, você agora vai jantar, mas depois à noite fala ao professor Gonçalves Rodrigues, que era o diretor do ISLA na altura, porque ele tem, penso eu, um convite para lhe fazer, e um leitorado, qualquer coisa no estrangeiro. Nós tínhamos acabado de chegar de Itália, da lua de mel, portanto o estrangeiro era assim qualquer coisa ainda fascinante. Era pelo menos fascinante visto na perspectiva de lua de mel. Agora podia não ser se fosse noutra. E recordo jantar naturalmente sozinho com a minha mulher, e então sonhámos todo esse jantar
do convite que se saberia a seguir ao jantar e imaginávamos onde era o ideal em que iríamos viver. E então decidimos que era a cidade de Lyon, no centro da França. Porque estava próximo de Paris, estava próximo da neve no inverno, estava próximo da Itália, estava próximo de Portugal. Portanto, para Lyon estava tudo bem. Vamos a ver. E eu telefono a seguir ao jantar ao professor Gonçalves Rodrigues e ele diz-me, olha, há aqui um convite para si, é uma iniciativa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era na altura o Franco Nogueira, e da professora Virginia Rau, diretora da faculdade, que acharam que você era a pessoa indicada para abrir, criar e ser o primeiro professor de português em Tóquio. E fiquei muito espantado. Sim, senhor professor, e é necessária alguma resposta, mas você tem que consultar a sua mulher, como deve imaginar. E está casada há pouco tempo. Eu disse, exatamente. E então voltei para a minha mulher, para a Rosário, e disse-lhe, olha, não é Lyon, é Tóquio. E ela disse-me, pergunta-me só, mas isso não é no Japão? Isso é no Japão. E foi fantástica, porque disse, olha, Pedro, o que é que temos a perder? Eu disse, olha, uma casa acabada de ser montada para vivermos, ainda não estávamos à espera de filho, portanto, o que é que achas? Então vamos. E foi muito corajosa. Eu acho que ela nem sabia para onde o que é que significava ir para Tóquio, porque ela só dizia Tóquio no Japão, e tá bem. Mas assim foi. E então preparámos, tínhamos umas vagas, aulas de japonês, porque havia o primeiro investigador japonês que estava em Portugal, da Universidade de Keio. A universidade tinha criado a democracia no Japão, e que nos dava umas aulas ao sábado. Sabíamos o mínimo que se pode imaginar, mas pelo menos aquele mínimo para desembarcar num aeroporto no Extremo Oriente e saber pedir um táxi ou qualquer coisa, não sabíamos sequer o que é que seria necessário. E num desses dias, já muito próximo da nossa partida, que seria em maio, 28 de maio, perfeitamente, uma quinta-feira ou sexta-feira, fomos almoçar os dois assim, a um restaurante que estava muito na moda na altura, era assim muito para gente nova, nos bancos, eram os anarquistas, eram os anarquistas. E ela não se sentiu bem, mas já estávamos à espera do bebê, sabíamos que já íamos ter um filho, ela não se sentiu bem, e nessa noite suspendemos a aula de japonês, de resto, e nessa noite ela era operada a apendicite de urgência, com o maior cuidado, com a menor anestesia possível, porque estava 7 meses. E, portanto, era uma situação bastante perigosa para a criança, para ela também. Era uma interrogação que eu até lhe dizia, bom, vais depois ter ao Japão, eu tenho mesmo que partir. Mas não, não, eu vou contigo, eu quero acompanhar, quero que estejas ao lado de mim quando nascer o nosso primeiro filho, e nascerá no Japão, como aconteceu. E para terminar esta época em que, já dos 20 e muitos anos, porque parti já com, portanto, 28 anos, para o Japão, foi muito interessante o encerramento deste percurso e o mudar para um continente, para uma cultura, tudo completamente distinto. Na antevéspera, convidei a família para se encontrar comigo em casa, para termos um jantar volante no meu terraço, que se olha o Tejo e que, olhando em frente, está olhando para o sol nascente, ou seja, para o Japão. E éramos, enfim, um certo número de pessoas e alguns amigos, amigos não, eram mesmo primos, era mesmo só família. E que eu queria que fosse lá em casa porque me queria despedir no meu terraço, olhando o infinito onde estava o Japão, esse infinito onde estava o Japão, onde já o sol estava a nascer, quando nós, nesse fim de tarde, estávamos a jantar, vendo os campos rasantes e iluminados pelo pôr do sol, que é sempre lindíssimo. Não vemos o sol a pôr-se, mas vemos toda a Alzíria, todo o Tejo, e todo o fundo de nuvens, com mais ou com menos,
iluminados por esse pôr do sol. E enquanto bebíamos à saúde dos viajantes, ao pôr do sol, eu olhava em frente e já sabia que de longe me diziam: o dia cá já começou. Volto a insistir, não é? Que o dia tinha começado já no Japão. E porquê esta minha decisão de aceitar o convite de ir para o Japão? É porque eu, nessa altura, nessas semanas antes, tinha recebido muitos livros dos meus colegas, que alguns já estavam na carreira diplomática, outros até já tinham lugares assumidos de representação no estrangeiro, e eu percebia que não podia ser um investigador em Portugal, não havia condições para isso. E eles achavam que eu devia ir para a carreira diplomática, e por isso enviavam-me livros e livros para que eu me estudasse para os exames de admissão à carreira diplomática. E eu, perante essa quantidade de livros que iam crescendo, sem saber o que é que teria que fazer, foi quando tive essa notícia de que tinha sido convidado para o Japão. E, portanto, entre a decisão de estudar, voltar a ler dezenas de livros e aceitar o convite, ou seja, o bilhete de avião, portanto, aceitei o bilhete de avião, que era muito mais fácil agarrar no bilhete de avião e partir. Mas partir como? Se eu não tinha nada comigo. Era quinta-feira, essa despedida no terraço de Santarém. Sexta-feira, à meia da tarde, entrava no avião com a minha mulher à esperança do nosso filho, à espera do nosso filho, de 7 meses, saída de uma operação há 3 semanas. E o Instituto de Alta Cultura, até então, não me tinha dado nada. Eu ia para o Japão, ou como quem ia da Jorge, comprar compota, não sei o que é que ia fazer. E nessa manhã, bem cedo, logo que o Instituto abriu, fui ter com a secretária-geral, que era uma senhora imponente, posso dizer o nome dela, fica na história, mas dizer-lhe o nome dela, enfim, já morreu há alguns anos, que era a doutora Rosa Castanho, que era uma mulher alta, com uma grande cabeleira branca, assim como se fosse uma pista de ski, que lhe descia sobre a testa, e depois também tinha assim um peito desenvolto. Eu diria que eram quase 2 pistas de ski que faziam movimentos paralelos. E eu disse: oh, senhora doutora, eu parto esta tarde para Japão, para o Tóquio. O que é que eu levo comigo? Oh, Carnaval, você tem razão. Espera aí, há aqui uns dinheiritos e vou chamar um motorista do Instituto e você vai ali à Rua da Madalena, onde temos uns acordos com uma livraria, e você vai comprar o dicionário de português, vai comprar o mau tempo do canal do Vitorino Mésio, vai comprar a pesca do atum no Algarve do Teixeira Gomes, vai levar também as pupilas do Sr. Reitor. E está a ver, com tudo isso, já leva material suficiente para criar o leitorado português em Tóquio. Bom, meti-me no carro como motorista, fomos à livraria, rapidamente comprei os livros, voltei a subir as escadas, galgando quase as escadas do Instituto de Alta Cultura, naquele bonito palacete que existia ali no Príncipe Real. Fui ter com a senhora doutora, lá ao gabinete dela. A senhora doutora, aqui está o dicionário, o Teixeira Gomes, o Vitorino Mésio, o Júlio Diniz. E ela diz-me: vê, Canavarro, assim você já pode entrar. Bom, e eu olhei para ela e disse: bom, e quando fazia um gesto para me levantar, ela levanta-se, puxa-me para a frente dela, do meu lugar, eu estava sentado à frente da secretária dela, puxa-me para a secretária e diz-me: Carnavarro, espera aí, abre uma gaveta, tira uma bandeira de Portugal que dobra em 4, põe sobre o seu peito, que era uma mulher grandiosa, como eu digo, como se fosse uma pista de ski, puxa-me contra ela, abraçamos os dois, ficamos os dois abraçados com a bandeira de Portugal pelo meio, e ela diz: agora, Canavarro, já pode partir para o Japão, e sempre que puder, isso a bandeira de Portugal. E foi assim, ou era assim, que um leitor de português do Ocidente Lusitano partia para o Japão com
4 livros que os japoneses não poderiam ir perceber, são com muita explicação, e uma bandeira de Portugal para içar. Não sei, se calhar quando algum japonês passasse de exame. E bom, então nessa tarde, assim parti para o Japão, assim nos encontrei com amigos e familiares no aeroporto de Lisboa, que era bem pequenino na ocasião também, para partir para o Japão. E partimos. O Japão estava à nossa espera.